Saudações, internautas! Hoje nós vamos ler um artigo do professor de História Walter Matos, artigo esse que foi publicado no ICL Notícias. Professor desprestigiado, salários indignos e a imprensa que erra o foco na crítica. Não é por acaso que o Brasil é um dos países em que mais se adoece na profissão docente. É fácil apontar o atraso educacional do Brasil, ou seja, ele está partindo do princípio que todo mundo critica a educação do Brasil, que todo mundo aponta que a educação no Brasil não anda muito bem. Difícil é dizer com todas as letras que a crise tem nome, rosto e contra-cheque. Professores desvalorizados em um país que finge não ver. De fato, a gente quase não vê, inclusive os políticos, falando da situação da educação brasileira. É muito raro um debate sobre a educação brasileira. A chamada do editorial publicado por O Globo em 24 de junho diz muito. Brasil decepciona com avanço lento do ensino. Por que será que é lento? De fato, decepciona, mas não por falta de diagnósticos. O problema é que o editorial identifica os sintomas. Sintoma é um conjunto de fatores, né, maléficos, né, que aparecem. Essa palavra está muito ligada à medicina. Sintomas é um conjunto de sinais que identifica a doença. Isso na medicina. O problema é que o editorial identifica os sintomas, mas evita a causa estruturante. Os dados do IBGE são claros. O título é correto, mas o texto é exíguo, ou seja, diz pouco. O Globo menciona que em 2024 a proporção de jovens do ensino médio na série correta foi de 76%, ante 68,2% em 2016. E trata isso como insuficiente, ou seja, ele denuncia aqui um crescimento lento. De 2016 para 2024 só teve esse avanço. Está certo, mas quem sustenta esse avanço? Ou seja, apesar de ter sido pouco, né? Quais são os responsáveis por esse crescimento tímido? Professores adoecidos, mal pagos, sobrecarregados e cada vez mais pressionados por uma lógica de desempenho que ignora as condições materiais da docência. Sem salário digno, a educação básica brasileira continuará colapsada. Aqui na nossa nota de rodapé eu coloquei aqui um lembrete. O ensino básico ele é a etapa inicial da educação formal. No Brasil ele inclui a educação infantil, creche, pré-escola, ensino fundamental, 9 anos obrigatórios, e ensino médio, que são 3 anos finais antes da faculdade. Ou seja, o ensino básico ele vai da primeira socialização da criança até a formação geral do adolescente. Então é bom lembrar que o ensino médio é apenas uma das etapas do ensino básico. É a última etapa do ensino básico. Em artigo publicado aqui no ICL Notícias, em 7 de maio de 2024, sem rodeios, os professores ganham muito mal. Aqui está se referindo ao artigo que foi publicado nessa data. Deixei claro que o nó da questão educacional está nos salários baixos da categoria. Então, o articulista ele está defendendo essa tese, né, que o problema principal da educação está nos salários não dignos, né, da profissão. A constatação de que o Brasil levará 20 anos para alcançar o patamar da OCDE
na escolaridade dos adultos não deveria espantar tanto. Com professores desvalorizados, a marcha será sempre lenta. Trata-se de um sistema que se recusa a enfrentar o óbvio. Educação é um processo de relações humanas e sociais e não apenas uma cadeia de resultados em avaliações padronizadas. É necessário dizer: nenhuma reforma curricular, plataforma digital ou plano estratégico resolverá a crise se os profissionais da base da pirâmide seguirem sendo tratados como descartáveis. Aqui ele está se referindo, obviamente, aos professores. Está identificando os professores como profissionais da base. A base da pirâmide da educação, defende ele aqui, são os professores. Então, se os professores são tratados como objetos descartáveis, fica difícil fazer qualquer mudança. Não adianta só mudar o currículo. A precarização da carreira docente virou política de Estado. Ele está dizendo aqui que a educação é tratada com desdém. Não interessa que seja o governo de esquerda ou o governo de direita. Tornou-se uma política de Estado. Era para ser o inverso. Os professores, especialmente do ensino básico, já vimos aqui que o ensino básico é formado por aquelas 3 fases. Ganham mal, enfrentam jornadas exaustivas e ainda carregam a culpa pelos números negativos que o sistema político lhes impõe. O Globo escreve que a frustração se estende também aos adultos e menciona taxas de escolaridade negativas. A frustração maior é saber que os profissionais da educação, muitas das vezes responsabilizados por essa formação ineficiente, são os mais desamparados por aqueles que deveriam cuidar do efetivo processo educativo. Não é por acaso que o Brasil é um dos países em que mais se adoece na profissão docente. Há assédio moral, desrespeito, sobrecarga e uma política que o culpabiliza sem o devido suporte. Enquanto isso, a elite política e empresarial que produz relatórios sobre a excelência educacional vive à margem da escola real, não pisa no chão de fábrica, as salas de aula, mas dita suas regras. Aqui ele está fazendo uma crítica, aos políticos que determinam, principalmente os políticos, que determinam como vai ser a educação, são pessoas que não conhecem a realidade da sala de aula. Na base, temos Paulo Freire, do qual tiramos a nossa resistência para conscientizar a galera discente. Sua pedagogia do oprimido virou trincheira simbólica no cenário em que a opressão se atualiza sob novos disfarces tecnocráticos, prejudicando tanto quem tenta ensinar quanto aqueles que tentam aprender. Quem avalia os poderosos avaliadores do nosso trabalho? Quem cobra dos governos o compromisso com o piso salarial? Quem fiscaliza as verbas da educação pública que escorrem em parceria com empresas de inovação? O jornalismo, que se propõe sério, deveria responder a isso. Mas o Globo, ao silenciar sobre o salário dos professores, contribui para a manutenção de uma estrutura que sabota a própria escola. É preciso ir à raiz. O problema da educação brasileira não está apenas na preguiça dos estudantes ou na pandemia, como parece sugerir o editorial. Está na miséria institucionalizada da profissão docente. Falar em metas de escolaridade, sem discutir a humilhação salarial de quem ensina, é fazer malabarismo retórico. E nisso, o Globo, infelizmente, é especialista. A imprensa que se diz comprometida com a educação deveria começar reconhecendo. Sem salário digno, sem valorização humana e profissional,
não haverá futuro educacional que se sustente. E aí, o que é que você acha da premissa da defesa do articulista? Ele diz que o professor está na base do processo educacional. Bem, espero que você tenha gostado da leitura desse artigo, onde o professor de história defende, né, que sem a valorização da carreira do professor fica difícil uma mudança na situação da educação. Né? Ele denuncia o excesso de trabalho, coisa que a gente já conhece, né? O excesso de trabalho, as cobranças, a desvalorização que não ocorre somente no nível salarial, e fala que não há uma mudança substancial na educação se não houver uma valorização da carreira do magistério. Um abraço a todos, até a próxima.